E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículos de 6 a 8. Bem, essas palavras são palavras de Jesus. Ele profetizou que no fim dos tempos haveria um período de guerras e de rumores de guerras. E o que a palavra de Deus ela pode nos orientar sobre o cenário atual que nós estamos vendo ali entre Israel e a Palestina, especificamente ali na faixa de Gaza, com o grupo terrorista Hamas. É sobre isso que eu quero dedicar esse vídeo, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo ali, mas eu não quero me ater às questões geopolíticas, porque tem vários professores aí que podem explicar muito melhor do que eu sobre esse assunto na internet. Eu quero falar aquilo que a Bíblia ela tem a nos ensinar, a fazer com que o cristão entenda tudo o que está acontecendo e também qual é a preparação do crente nesse período de guerras, de conflito que surgem no mundo, né? Tudo o que está acontecendo ali entre Israel e o Hamas, ele prepara um cenário para um evento que está para acontecer por esses dias, chamada Guerra de Gog. E essa guerra foi profetizada por Ezequiel. Está lá no capítulo 38 e 39. E é muito importante que você leia, dedique um tempo. Talvez de início você não vá saber quem é Gog, quem é Magog, quem é Tubal, é Persa, mas você vai estar entendendo ali o contexto, né? Os objetivos espirituais são bem claros sobre essa guerra. E sobre esse assunto eu já tenho vídeos no meu canal do YouTube que pode te trazer uma compreensão melhor sobre esses textos de Ezequiel 38 e 39. Mas aqui eu quero falar por que esse cenário está sendo formado, né? Nós vemos ali que Israel sofreu um grande ataque no dia 7 de outubro e foi um ataque surpresa pelo grupo terrorista Hamas. E esse grupo ele entrou, né, por terra, mar e ar e fez todas as atrocidades que nós estamos acompanhando, e vendo. Hoje teve ali libertação de reféns. O que nós precisamos entender nesse momento é que essa guerra não tem o objetivo de atingir apenas aquela área, mas chamar povos. Como essa guerra está preparando um cenário, isso significa que existem nações que estão por detrás de tudo isso. É importante entender que o grupo Hamas terrorista, eles fazem parte dos islâmicos xiitas. E os xiitas, eles pregam o jihad, que é a guerra santa. E qual o objetivo deles? É exterminar com o povo de Israel. Eles até ensinam que enquanto Israel não for varrido do mapa, não vai haver ressurreição dos mortos. Então, eles já ensinam isso desde pequeno ali, os seus filhos. Então, eles ensinam também que cada homem que se torna homem-bomba, eles, se morrerem, né, vão direto para o paraíso. Então você vê a lavagem cerebral que esses homens passam para que possa destruir o povo de Israel. Biblicamente nós sabemos que isso é impossível, mas isso não significa que Israel não possa sofrer danos, como nós vimos. Israel tem sofrido muitos danos. Então existem países que de uma certa forma estão contribuindo para que esse grupo terrorista possa avançar e se desenvolver e alcançar os seus objetivos. É importante entender que o maior inimigo hoje de Israel é o Irã. O Irã, dentro de Ezequiel 38 e 39, são os persas, a antiga Pérsia. E eles respiram diariamente ameaças contra Israel. E Israel tenta de todas as formas ali impedir o avanço tecnológico, né, da criação da bomba atômica, que se ele já não tem. E
existe um país ainda muito maior que eles no sentido de armamento, poderio militar, que apoia principalmente o Irã, que é a Rússia. E já de antemão eu vou aqui estar dizendo que Gog é essa nação que vem do extremo norte de Israel, com o passar dos séculos e o desenvolvimento dos nomes, né, a formação dos nomes dos países, a definição, melhor dizendo, hoje podemos entender e afirmar que Gog se trata da Rússia. Sabemos que a União Soviética ela fez atrocidades com muitos judeus no passado por causa do comunismo e também aos cristãos. E quando a União Soviética ela foi ali, né, desfragmentada em 1991, eles desde então têm se preparado para tudo o que está acontecendo, né, no caso a Rússia hoje, tem se fortalecido para tudo o que está acontecendo ali na Europa e também na questão do Oriente Médio. Por quê? Porque a Rússia tem grande interesse ali nos países árabes, muçulmanos, em tudo aquilo que eles produzem, no petróleo. Então, há uma troca de favores. E a Rússia tem um grande poderio militar, faz com que muitos países acabam se aliançando, países árabes, muçulmanos se aliançando com a Rússia. Principalmente o Irã, que tem um tratado de acordo no espaço aéreo, que se algum país invadir ou penetrar ali, né, enviar uma bomba para o Irã, automaticamente a Rússia entra na guerra. Então existe ali esse interesse desse país que está cada vez mais se desenvolvendo ali, dentro dessas questões daquela região do Oriente Médio. Mas é importante entender os próximos passos. Pode ser que tudo que está acontecendo ali leve tempo, ou pode ser que aconteça da noite para o dia. Por quê? Porque a Terceira Guerra Mundial, que é a Guerra de Gog, ela é iminente. Desde que iniciou a pandemia, nós vemos ali uma movimentação muito forte na Rússia, a guerra que ainda trava com a Ucrânia. Nós estamos vendo ali um possível acordo entre a Arábia Saudita e Israel. Então o Irã não quer isso, né? Porque a Arábia Saudita é o maior país islâmico ali no Oriente Médio. Então o Irã não quer e acaba entrando em conflito com a Arábia Saudita, e nós vemos a China entrando, intermediando, né, essa questão, fazendo com que eles entrem em acordo. Então, assim, é importante saber os nomes, né, desses países que vão estar envolvidos ali com o Gog, como eles estão entrando em acordo para se unir. Por quê? Gog vem com uma confederação de nações contra Israel. Esses países vão estar plenamente unidos, com um único objetivo, de atacar Israel e fazê-lo ser exterminado do mapa, para que eles possam dominar aquela área. E o motivo de tudo isso é se apropriar dos despojos, de tudo aquilo que existe de riquezas naturais, né, em Israel. Quem dominar aquela área é o dono do mundo. Então você vê, né, que tem essa questão econômica que acontece ali, essa questão financeira, esse grande interesse, né, pelo dinheiro, mas a questão espiritual é aquilo que está mais explícito no texto, né, de Ezequiel 38 e 39. Eles querem exterminar o povo da aliança, o povo de Israel. E como que a igreja ela lida com tudo isso, né? Com todos esses eventos escatológicos? Bem, primeiramente é importante ter a consciência de que essa é uma batalha que vai acontecer, ela cumpre uma profecia bíblica. E muitas pessoas, às vezes, até não gostam de ouvir que essas guerras elas precisam acontecer, mas nós vemos o próprio Cristo dizendo, é necessário que essas coisas aconteçam. Mas diz, olha, ainda não é o fim, é o início das dores. É o início desse apertar mundial, para que os eventos principais aconteçam.
E a posição da igreja é pregar o evangelho, é dizer sobre a volta de Cristo, é anunciar que esses eventos eles estão para acontecer, mas que Cristo tem a salvação da alma. E a igreja, ela precisa se posicionar em entendimento, porque muitas pessoas estão, eu vejo, né, uma comoção, uma sensibilidade muito grande para tudo aquilo que está acontecendo ali em Israel, mas não estão entendendo que esse cerco que está acontecendo ali é para que o povo de Israel se desperte, porque se você for ver o contexto hoje dos israelitas, é que a minoria expressa uma fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A grande maioria se encontra dispersa. A grande maioria do povo de Israel não está entendendo que Deus os fez retornar de todos os povos e quer purificá-los. Então, o objetivo de todos esses conflitos, e principalmente com a guerra de Gog, é Deus purificar Israel. Mostrar que ele ainda é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó e que ama aquele povo. Só que nesse período vai aparecer o anticristo. Porque o anticristo vai propor o acordo a essas nações. Ele vai propor a paz, não só a essas nações, mas a paz mundial, a falsa paz mundial. Mas é importante que aconteça esse despertamento entre os israelitas que andam dispersos. E é importante também que a igreja, ela também se encontre dentro desses eventos e ela entenda verdadeiramente o verdadeiro posicionamento, porque parece que muitos estão em expectativa apenas, mas a pregação do evangelho ela precisa tomar sua força. Ide por todo mundo e pregar o evangelho e anunciai sobre a volta de Cristo, sobre a salvação. E em períodos de conflitos, de guerras, normalmente tornam as pessoas mais sensíveis ao evangelho, porque acontece um despertamento, aqueles que estavam dormindo acordam. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição com mais dores de parto, olha que Jesus disse, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É importante que a igreja, quando orar por Israel, ore por salvação. Porque Jesus, o filho de Davi, ele quer salvar muitos israelitas nesse período. Quer salvar muitos judeus. Apesar de ser algo muito difícil, um judeu se converter a Cristo, mas sabemos que o evangelho tem esse poder. E tudo o que está acontecendo ali, como Jesus disse, é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda tem eventos para acontecerem. E esses eventos são eventos que vão marcar essa fase final do período da graça de Deus, dessa sexta dispensação. Para o que? Quando o anticristo se manifestar, o homem do pecado, acontecer o arrebatamento. E quando isso acontecer, o homem do pecado vai ser revelado, porque as suas ações já estão aqui na terra, e nós sabemos, segundo a palavra de Deus, o período de 7 anos de tribulação, um período muito difícil sobre a face da terra, um período de grande perseguição àqueles que ficarem. E ao final de tudo isso, Cristo retornará e estabelecerá o seu governo de paz, de verdadeira segurança aqui na terra. Espero que esse vídeo possa ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento. Continuar orando por Israel, mas orar com entendimento, orar para que a salvação em Cristo Jesus, através dessa situação difícil, possa penetrar nos corações, possa marcar esses israelitas para que eles sejam salvos em Cristo Jesus e para que os propósitos de Deus, Ele que é soberano sobre todas as coisas, possam realmente acontecer nesses últimos dias que nós estamos vivendo.
Amém? Se você tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre escatologia, acesse o meu site, eu vou deixar o link aqui na descrição. Acesse também ao meu canal do YouTube, tem muitos vídeos lá. Veja o artigo que eu publiquei hoje sobre a guerra de Gog, um artigo muito bom que vai fazer com que você entenda de uma maneira bem detalhada sobre esse cenário, né, que está acontecendo atualmente e sobre essa guerra que é uma guerra bíblica, uma guerra que está aqui, foi profetizada e que está para acontecer nesses últimos dias. Amém?